Shalom, queridos. Continuando hoje o nosso devocional. Estamos aqui no capítulo de número 9, 10, 11 e 12 de 1 Samuel. Eu quero destacar aqui no capítulo de número 12 de 1 Samuel, no versículo 19, que diz assim: Todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venham a morrer, porque a todos os vossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Vou ler só a parte final do versículo. Porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Muito bem, queridos. Eu coloquei como tema hoje, para essa palavra, para o nosso devocional, o seguinte tema: por que somos teimosos? Você pode repetir? Por que somos teimosos? Por que somos, tão teimosos assim? Bom, quero tentar ser bem pontual, mas eu quero só falar algo aqui que eu tenho certeza que vai abençoar muito o nosso coração. Nós estamos aqui num dilema que é a escolha de um rei para Israel. E essa escolha, ela parte como um pedido direto do povo. Por quê? Porque todas as nações, ou boa parte dessas nações que estavam tentando sempre se opor a Israel, ali na terra de Canaã, eram povos que tinham reis, já tinham seus reis. Então, talvez por isso, o desejo do povo também de querer ter um rei militar, podemos dizer assim, um rei militar. Pois bem, dentro desse contexto, o povo vai pedir, ou seja, a Bíblia é cheia de detalhes que, se nós não estivermos ligados nesses detalhes, ou não aguçarmos a nossa curiosidade para achar também detalhes que estão nas Escrituras, nós vamos passar um pouco batido sobre muitas revelações que o texto nos traz. Pois bem, lembre-se que desde o capítulo 8 até o capítulo 12, nós estamos vendo o povo pedindo um rei para Samuel. Ou seja, rejeitam a liderança de Samuel e querem um rei. Vão clamar, vão suplicar por um rei. Pois bem, nós devemos lembrar também que Samuel, ele não era apenas um sacerdote e um profeta, mas também ele era uma espécie já de rei. Talvez eles começam a pedir com mais intensidade um rei, talvez não considerando diretamente Samuel um rei, mas Samuel ele fazia um papel de rei, mas eles viam também que Samuel já estava com uma idade avançada. E aqui nós vamos, queridos, perceber algo bem interessante. Lembra que eu falei dos detalhes? Lá no capítulo 17 de Deuteronômio, e eu sei que você já passou por lá porque você está no plano de leitura, tem uma menção quando for escolhido um rei. Na verdade, o texto deixa muito claro, em Deuteronômio 17, ele deixa bem claro que a escolha desse rei, ela não parte do povo, mas ela parte justamente de Deus. Então, o que nós vamos perceber aí é que, na verdade, a escolha de Saul, o texto deixa bem claro que, na verdade, não foi uma escolha de Deus, embora Deus vai atender o pedido do povo. E é assim que Deus faz muitas vezes em nossa vida. Deus permite algumas coisas até que nós estamos pedindo para nos ensinar algumas lições. E uma dessas lições é justamente pararmos de ser teimosos com aquilo que Deus tem para nós e começarmos a obedecer. A teimosia do homem, ela já é intrínseca, ela já faz parte do próprio caráter do ser humano. E onde estava a teimosia do homem? Justamente em não obedecer. Aí lembre um detalhe que também é importante. Lembra que eu falei o título do nosso devocional, Por que somos teimosos? Porque a nossa dificuldade está, na maioria das vezes, é porque nós queremos soluções imediatas. Nós não queremos soluções permanentes. Nós sempre trabalhamos, muitas vezes, apagando o fogo da nossa vida. Nós não queremos, na maioria das vezes, arrumar uma solução estável. Ou, por exemplo, viver de modo preventivo. O que seria mais coerente? Você podia perguntar, apóstolo, então se eles não pedissem um rei, quando que um rei seria escolhido? Quando chegasse o momento certo. O próprio profeta Samuel, ele iria fazer essa transição a partir da eleição de Deus. Vou dar um exemplo para você. Moisés foi escolhido por Deus, Arão foi escolhido por Deus, Josué foi escolhido por Deus e o próprio Samuel. Mas vamos focar em Samuel, que foi o último juiz. Talvez esse foi o de fato que Deus escolheu e que de fato glorificou o nome do Senhor, digamos assim, pela sua obediência. Então, provavelmente ia chegar o momento de Deus
escolher o rei para Israel. Por isso que lá na frente você vai ver uma frase muito tremenda de Deus com relação a Davi. Ele vai dizer: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Então, na verdade, é até emocionante isso, né? Quando a gente estuda e lê a palavra de Deus, a gente se emociona. Então, o texto diz, vai dizer lá na frente, achei a Davi, homem segundo o coração, porque no decorrer desse texto, Samuel vai dizer: gente, eu nunca defraudei vocês, eu nunca falei com vocês. Digam-me, por favor, se eu falei com vocês. E o povo vai dizer: não, você nunca falou conosco. Então, queridos, o que glorifica o nome do Senhor é ele encontrar pessoas que têm um coração voltado para ele. Isso é muito importante para o Senhor. Inclusive, no decorrer do capítulo 12, o próprio Samuel vai dizer: olha, gente, obedeçam, guardem o coração de vocês. O rei, ele exorta o rei também a obedecer. Então, o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós somos teimosos porque justamente queremos soluções imediatas. Nós vamos ver uma geração muito difícil para obedecer. Nós vamos ver uma geração que costumeiramente se afastava da vontade e do propósito do Senhor. Então eu concluo dizendo essa palavra para você o seguinte: não sejamos teimosos, mas que possamos obedecer a palavra de Deus. Ainda que as situações externas talvez estejam nos oprimindo, que nós não venhamos buscar soluções momentâneas apenas, que nós venhamos ser obedientes à palavra de Deus para que se cumpra o que diz Deuteronômio 28, que as bênçãos elas vão nos alcançar, mas a partir do momento que obedecemos. E como é que nós obedecemos? Conhecendo a palavra de Deus. Requer investimento de tempo, requer investimento de vontade, de desejo, para que eu aprenda a aplicar a vontade de Deus sobre a minha própria vontade. Nós vimos lá em Juízes os problemas que aconteceram no livro de Juízes. Diz o texto que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, o que eles achavam que era reto. Resumidamente, eles não se guiavam mais pela palavra de Deus. Então, que não sejamos teimosos, que possamos não pensar nas soluções imediatistas ou rápidas, mas que possamos, no nosso dia a dia, pensar sempre que fomos chamados a promover mudanças em nós, permanentes, que estão pautadas na obediência e na vontade do Senhor. Que o Eterno nos ajude a não sermos teimosos.